Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal Concurso da NASA. Estamos dando continuidade às nossas aulas e exercícios com foco no concurso de Açailândia, que é um concurso que está às portas. A qualquer momento teremos um novo edital para o concurso de Açailândia com diversas vagas para nível fundamental, médio, técnico e superior. E essas vagas estão esperando por você, se você fizer o seu papel, o seu dever de casa, que é estar se preparando dia a dia, mantendo o foco, mantendo a determinação, e aí você vai, sem dúvida nenhuma, conquistar, porque de fato é isso que vai acontecer, você vai conquistar a sua aprovação, tá bom? Então vamos para a nossa aula de hoje, nossa aula de português com foco no concurso de Açailândia. Estamos trabalhando os principais tópicos dos últimos editais que foram lançados aí. Então espero que vocês gostem da aula de hoje e se você se identifica com esse tipo de conteúdo, você, por favor, deixe o like, se inscreva no canal, compartilhe. Você vai continuar recebendo as atualizações, as notícias e futuramente informações sobre os materiais que nós teremos, os materiais preparatórios com foco para o concurso de Açailândia. Você pode estar tendo acesso a esses materiais em primeira mão, tá bom? Então vamos para a aula de hoje. Aqui nós temos nossa apresentação. Eu queria mostrar para vocês. Hoje nós vamos falar sobre compreensão e interpretação de texto. Esse assunto é um dos assuntos mais cobrados em provas de concurso, independente da banca, tá? Temos aí bancas muito famosas, como a banca Sebrasp, a banca Carlos Chaga, outras bancas aí de renome, como a FGV, quase que todas essas bancas, né? Elas fazem muito uso aí da compreensão e interpretação de texto. A maioria das suas questões são baseadas nisso, então é fundamental que o candidato domine essa parte de compreensão, essa parte de interpretação de texto. E aqui na aula de hoje eu vou passar algumas dicas que eu acho que vai ajudar você, tá bom? Então vamos lá, para a compreensão. O que seria a compreensão? No caso da compreensão de texto, o leitor deve visualizar dentro do texto, olha só, você precisa visualizar dentro do texto e se limitar a responder as questões conforme, tá, aquilo que está explicitamente escrito. Então, na compreensão, você não pode extrapolar. Então, você vai limitar-se a responder somente as questões que estão explícitas naquele texto base que é utilizado, naquela prova, tá bom? Então, jamais você vai extrapolar as ideias ou mesmo aquelas informações que estão explícitas no contexto ali. Por exemplo, aqui eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de comandos de compreensão. Quando o examinador da prova de concurso, ele quer que você mostre que você compreendeu o texto, ele vai fazer uma pergunta seguindo, na maioria das vezes, esses comandos aqui. De acordo com o texto, segundo o texto, na linha. Então, quando ele utilizar essas três maneiras aqui, essas três formas ou comandos, você já vai entender que ele está... o examinador quer que você demonstre que você compreendeu aquilo que você leu ou que estava expresso no texto. Então, a compreensão ela é fundamental e nesse ponto aqui você precisa ficar ligado nesses comandos, porque são os comandos que mais caem em provas. De acordo com o texto, segundo o texto, na linha, tá? Então, esses comandos aqui remetem à compreensão textual. Você precisa, para que você possa compreender o texto, você obviamente vai precisar ler o texto e grifar as partes mais importantes desse texto. Já na interpretação, no caso da interpretação de texto, o leitor deve olhar para fora do texto. Olha só, na interpretação, o leitor tem que olhar para fora do texto, uma vez que a interpretação vai além do texto. Lógico, tá? Por quê? Porque cada pessoa faz uma interpretação, um juízo de valor com base nas suas experiências, na sua própria vivência. Então, tudo aquilo que você já viveu, ou mesmo a sua cultura, ou mesmo a sua visão de mundo, vai influenciar na interpretação que você teve, daquele texto, daquela situação. Olha só alguns exemplos de comando de interpretação. Quando você visualizar esses comandos, você já vai entender que a questão está se referindo ali à interpretação. Então, vamos lá. Interpreta-se. Tá? Quando você vê o comando assim,
remete à interpretação textual. Infere-se também. Então, ele quer que você indique ali, demonstre, com base no texto, né, a interpretação, quem sabe, do autor, ou mesmo a sua interpretação no formato de texto que foi ali colocado na questão. Então, você vai dar uma interpretação ali, se a questão estiver pedindo uma situação que ocorreu, quais os personagens que estavam envolvidos naquela situação, o que ocorreu durante toda a trama, todo aquele texto. Então, tudo isso aí está atrelado à interpretação. Então, interpreta-se é um comando muito comum e infere-se. Eu acredito, eu aposto, geralmente bancas como a Sebrasp, a FCC, Carlos Chagas, a FGV, a FGV gosta muito, né, do comando infere. Então, são bancas aí de renome, de alto calibre e que cobram questões de interpretação, de compreensão, e você deve anotar no seu caderno de estudo esses comandos aqui, ó. Esses comandos auxiliam muito na interpretação. Agora eu vou falar um pouco sobre as tipologias textuais. Existem inúmeros tipos de texto e cada texto, né, obviamente, tem características próprias. Então vamos lá, vamos analisar aqui o que seria a tipologia textual. Vou colocar aqui o nosso marca-texto e vou ler para vocês. A tipologia textual é a classificação de um texto de acordo com as informações que aparecem nele. Então você vai analisar o texto, fazer uma observação de tudo que está aparecendo lá nesse texto, tá? E a partir disso você vai analisar, né, essas características. A partir disso é que você vai conseguir classificar esse texto. E aí nós também temos que entender que os textos compõem o que nós chamamos de gênero, tá? E existem inúmeros gêneros textuais. E nós vamos analisar na aula de hoje essa classificação, que ela se dá de acordo com a relação entre a função do texto. Então, cada texto tem um objetivo, um propósito. Então, cada gênero textual, né, está naturalmente ligado ou vinculado a uma função, a um propósito específico. Esse texto ele pode ter um propósito de atender a sociedade, de informar, e a gente consegue classificar esse texto a partir das suas características. Então, vamos analisar aqui alguns desses gêneros, né? Temos o gênero notícia, que na maioria das vezes utilizam de forma predominante os textos narrativo e descritivo. Gêneros como receita culinária, que pode ser enquadrado como um gênero, tá? E utiliza um tipo textual considerado ou classificado como injuntivo. Bula de remédio, aquele papelzinho que você compra o remédio e vem dentro da embalagem, bula de remédio? Sim. Então, tipo textual injuntivo e descritivo. São os tipos textuais predominantes nesse tipo de gênero. Reportagem jornalística, né? O tipo textual predominante narrativo, narrando, né? E dissertativo, tá bom? Então, a gente vai, ao longo das nossas aulas, analisar cada um desses tipos textuais aqui, ó, e fazer a correspondência, né? Você vai fazer a conexão direta, né, do gênero com os tipos textuais. Então, aqui é um quadro geral que pode auxiliar vocês aí na preparação. Então, anota os gêneros, anota os tipos textuais, faz aqui uma tabela assim organizada no seu caderno. Isso aqui ajuda demais para quem está se preparando em alto nível para uma prova de concurso ou mesmo para a vida mesmo. Você vai conseguir, em situações do dia a dia, classificar, perceber as diferenças. Isso influencia até mesmo na sua capacidade de comunicação, de escrita. Isso tudo vai fazer com que você evolua e se aprimore. Isso é muito importante. Bom, vamos analisar aqui os tipos, né? Primeiro, o tipo narrativo. Qual é a principal característica desse tipo textual? Na narração, o objetivo do autor é contar um fato. Então, a gente já sabe que está sendo contada uma história, um fato. E nessa história, nesse fato, serão relatados os acontecimentos. Os acontecimentos poderão ser reais ou poderão ser imaginários. Então, a gente já sabe que a narração é um conto, tá? Então, geralmente nós temos
vou até colocar aqui para vocês aqui como exemplo mesmo, assim, muito utilizado, assim, provas, muito cobrado também, né? Geralmente nós temos as fábulas. As fábulas, nós temos ali a predominância dos textos narrativos, né? Uma história contada, e a gente sabe que são histórias imaginárias, né? Histórias ali, por exemplo, Chapeuzinho Vermelho, histórias da Bela e a Fera, histórias quem sabe, do Shrek e tudo mais. Então, são fatos, e nesses fatos, né, ocorrem várias coisas, e ali você percebe, de fato, uma história que está sendo contada, e além dessa história, existem personagens, existem outros elementos. Vamos analisar aqui, continuando analisando esse tipo de narrativa aqui. Há a predominância de verbos no pretérito perfeito, tá? Pretérito perfeito. Aí ele continua, mas poderá haver verbos no presente, referindo-se ao passado. Então, que é um presente histórico. Então, gente, geralmente, quando você conta história, você vai falar de coisas que já aconteceram. A história são fatos ou acontecimentos que já aconteceram no passado. Então, ó, essa ideia aqui, ó, esses verbos que estão no pretérito perfeito remetem a uma ideia de passado. Então, geralmente são utilizados verbos que denotam essa ideia. Por exemplo, vamos imaginar aqui uma situação, né, da Chapeuzinho Vermelho, a história da Chapeuzinho Vermelho, que o lobo mau, foi lá e comeu a vovozinha. Comeu, você vê, uma ação que ele concluiu, que ele cumpriu, né, e aconteceu no passado, né? Então, utiliza essa palavra aí, tá? Ele comeu a vovozinha, no bom sentido da palavra, né? Ou se existe bom sentido da palavra nessa situação, tá certo? Mas é apenas aqui uma ideia para que você, um exemplo, uma analogia, para você entender o que seria esse verbo no pretérito perfeito. Pretérito remetendo ao passado, perfeito porque é a ação que já aconteceu integralmente, bom? Mas também pode existir verbos no presente, mas há uma predominância de verbos no passado, no texto narrativo. Há também, em um texto narrativo, evolução cronológica, ou seja, nós temos o antes e o depois, ou seja, antes de acontecerem os principais acontecimentos da história e depois. Aí a gente consegue ver as consequências, né, os resultados. Existem duas características que ajudarão você a identificar um tipo narrativo. Olha só, você vai analisar a evolução cronológica e diz assim, independentemente se o verbo está no passado ou no presente. Bom, independentemente se esse verbo está no passado ou no presente, você vai notar que a história está se desenrolando e existem acontecimentos que se sucederam antes e outros logo após ali o relato. Então, aí é uma característica muito que identifica mesmo o texto narrativo em função dos fatos que estão acontecendo ao longo da história. Depois, a intenção do autor. Qual é a intenção do autor? É sempre contar uma história. Então, sempre você vai perceber em um texto narrativo uma história que está sendo contada. Tá? Essa história ela acontece no passado, mas existem fatos também presentes que podem acontecer. Agora vamos analisar aqui o tipo descritivo. Qual é a diferença, né, do texto narrativo para o descritivo? Na descrição, há características de uma pessoa. Então, você vai descrever características que pode ser de uma pessoa, pode ser de um objeto, pode ser de uma paisagem, pode ser de uma situação. Então, imagina que você faça uma viagem, a viagem dos seus sonhos, como se for aprovado. Aí você vai e viaja para o Caribe, para as Ilhas Maldivas. E aí, quando você volta, vai contar por exemplo, aquela situação que você viveu, aquele momento que você viveu, essa é a melhor palavra. Então, você vai descrever o melhor momento da sua vida, que foi aquele lugar que você estava. Você vai dizer, ora, tinha praia, tinha uns coqueiros, tinha restaurantes,
Tinha lâmpadas, casas enfeitadas, pessoas alegres, bonitas. Então você está fazendo uma descrição. Quando você está relatando isso e aí você está dando aí características para a paisagem que você está, para o lugar, para as pessoas que estavam lá, tudo isso aí nos remonta ao que nós chamamos de tipo descritivo textual. E o que outras características desse tipo textual? Detalhamentos, você está detalhando e coisas que são simultâneas, né? Coisas que estão ali acontecendo de forma simultânea. Aí aqui dá até um exemplo aqui, ó. O amor estava de chambre azul. Então, a característica do amor é chambre azul, cor do chambre, né? Recostado no sofá. Olha aqui, ó, um detalhamento aqui, ó, o lugar que ele estava. Cheio de almofadas coloridas. Olha, esse sofá tem características aqui. Ele está descrevendo todas as características do lugar que ele estava, a roupa que ele estava. Então, isso aqui é um exemplo de tipo descritivo. Existem duas características que ajudarão você a identificar um tipo descritivo. Primeira, simultaneidade, ou seja, não há antes nem depois. Aqui a gente percebe que é apenas uma descrição dos fatos, da pessoa, do objeto, da paisagem, da situação. Não há uma preocupação em definir tempo, espaço temporal, em antes e depois, não há. E a intenção do autor em um texto descritivo, o tipo descritivo é sempre caracterizar pessoas, objetos, situações, tá? Então, em resumo, é isso aqui. Então, a gente viu hoje textos narrativos e o tipo narrativo e o tipo descritivo. Nas próximas aulas, a gente vai analisar os outros tipos textuais. Agora, vamos praticar, porque o nosso foco de aula são os exercícios. Então, a gente vai trabalhar, na medida que nós estudarmos a matéria, vamos trabalhar os exercícios dirigidos dessa matéria, porque aí você vai fixar ainda mais a aula trabalhada aqui, bom? Então, vamos lá. Geralmente, temos uma questão com texto, textão, assim, aquele texto que muita gente fica até assustado, né? Mas é muito importante que você aprenda a ler esses textos aí um pouco mais extensos, porque aí você vai se acostumando e aí você não vai ter tanto temor assim por um texto grande, tá? Então, qual é a dica aqui? Você vai logo para o texto? Não. Primeiro você vai para a questão e aí depois você volta para o texto para você fazer uma leitura específica. Essa questão, número 1, foi extraída aqui no ano de 2022, questão atualizada da banca CESP, que agora é Sebrasp. Tá? O órgão é Ceres Pernambuco. Essa prova foi para o cargo de policial penal do Estado. Lembrando que há uma possibilidade grande de termos também esse cargo aqui no Estado do Maranhão. Então, você aí que pretende ingressar, quem sabe no sistema penitenciário, você pode estar já estudando, porque teremos um possível concurso desse cargo aqui, policial penal do Estado do Maranhão. Vamos lá, questão número 1. Com base nas ideias do texto, então, veja, novamente, ele quer que você compreenda, ele quer saber se você compreendeu, né, o que o texto falou. Olha o comando, com base nas ideias do texto, que o texto julgue os itens a seguir. O item 1, o item 2 e o item 3. Você vai ler cada um desses itens e julgar se eles estão certos ou errados. Então, número 1. Segundo o autor do texto, a memória é necessária por preservar a tradição. 2. Infere-se. Essa palavrinha aqui, infere-se, ou seja, é a interpretação. Ele quer saber exatamente aqui, como você interpreta. Então, infere-se da leitura do texto. Você interpreta, a partir do texto, que na perspectiva do autor, atentar para as 3 dimensões do tempo é uma questão de compromisso ético. Então, as 3 dimensões do tempo é uma questão de compromisso ético. Bom, isso aqui eu estou só fazendo os destaques aqui, que a gente vai lá para o texto e a gente vai encontrar a resposta. O item 3 diz assim: de acordo com o texto, de acordo com o texto. Novamente, ele quer que você demonstre se você compreendeu o que está lá escrito. A articulação das 3 dimensões do tempo envolve uma preocupação com o futuro melhor. Aqui, melhor,
em âmbito individual e coletivo. Então, a preocupação, a articulação das 3 dimensões do tempo envolve a preocupação com o futuro melhor em âmbito individual e coletivo. Então, vamos lá para o texto e vamos ver se a gente consegue extrair, né, essas ideias aí. Então, vamos lá. Vou ler aqui com vocês e vamos fazer os destaques. Uma das coisas mais difíceis, tanto para uma pessoa quanto para um país, é manter sempre presente diante dos olhos os 3 elementos do tempo, que ele já está citando aqui os 3 elementos do tempo. Passado, presente, aqui, ó, presente e futuro. Ter em mente esses 3 elementos, aqui ele já está afirmando, ó, ter em mente esses 3 elementos então ele aqui já faz uma afirmação, atribuir uma grande importância à espera, à esperança, ó, à esperança e ao futuro. Muito bem, então ele falou desses 3 elementos do tempo, passado, presente e futuro, e esses 3 são responsáveis, né, por atribuir, aqui, ó, atribuir, né, uma grande importância aqui, ó, à espera, à esperança, ao futuro. Aí ele continua, é saber que nossos atos de ontem podem ter consequências em 10 anos e que por isso pode ser necessário justificá-los. Daí a necessidade da memória. Ele fala da importância da memória para realizar essa união de passado, presente e futuro. Então, ele fala, dá ênfase aqui na memória, porque ela é responsável por unir, né, esses 3 momentos na vida das pessoas. Aí ele continua, ele começa aí, ó, contudo, esse conectivo aqui, ó, remete a uma ideia de oposição, tá? Contudo, aí ele continua, a memória não deve ser predominante na pessoa, aqui, ó, a memória não deve ser predominante na pessoa. A memória novamente ele afirmando aqui, gente, com frequência, a mãe da tradição. Olha aqui, ó. A memória é a mãe da tradição. Ora, se é bom ter uma tradição, também é bom superar essa tradição. Então, ele fala aqui, ó, em 2 situações, né? Que é bom ter tradição e também é bom superar a tradição para inventar um novo modo de vida. Então, ele está falando aqui, ó, que a memória é a mãe da tradição, só que é bom ter uma tradição, mas é bom também superar a tradição para se inventar um novo modo de vida, uma nova forma de se viver. Aí ele fala, quem considera que o presente, ele novamente fala do tempo, gente, ó, quem considera que o presente não tem valor e que somente o passado, ó, deve nos interessar, aí novamente ele explica aqui, ó, a ideia, em certo sentido, uma pessoa a quem faltam 2 dimensões e com a qual não se pode contar. Então, é que ele já está dizendo, pessoal, que aquelas pessoas que consideram apenas o presente e não olham para o passado, aqui ele não cita o futuro, né? Mas ele está se referindo aqui, ó, uma pessoa a quem faltam 2 dimensões. Ou seja, se aquela pessoa ela só está focando no presente, no agora, ela não olha para o passado nem olha para o futuro, então ela é uma pessoa carente dessas 2 dimensões aqui, ó. É isso que o autor está querendo dizer. E com a qual não se pode contar. Ou seja, uma pessoa assim, imediatista, né, digamos assim, não se pode contar, segundo o autor. Aí, continuando aqui. Quem acha que é preciso viver o agora com todo o ímpeto e que não devemos nos preocupar com amanhã, aí novamente aqui, olha, ele demonstra essa ideia, essa preocupação que ele tem com o futuro, né? Ele fala que o amanhã. Nem com ontem, e aqui, ó, né, se referindo ao passado, pode ser perigoso. Ou seja, se o indivíduo ele não se preocupa com o amanhã e nem com o passado, isso pode ser perigoso. Pois crê que cada minuto é separado dos minutos vindouros, ou dos que os precederam, e que não existe nada além dele mesmo no planeta. Então, ele está indicando aqui que um indivíduo que não se preocupa com o passado nem com o futuro também não está se preocupando com o futuro do planeta. Para ele, ó, não existe nada além dele mesmo no planeta. A pessoa é egoísta, digamos assim. Quem se desvia do passado e do presente, novamente frisando aqui o autor, quem sonha com um futuro longínquo,
desejável e desejado também se vê privado do terreno contrário, cotidiano, sobre o qual é preciso agir para realizar o futuro desejado. Como se pode ver, uma pessoa deve sempre ter, olha aqui, ó, novamente ele afirmando, ó, como se pode ver, né? Uma pessoa deve sempre ter, olha, deve sempre ter, o que ela deve sempre ter? Em conta, ó, presente, passado e futuro. Então, sempre ela deve ter isso aqui, ó, em conta, ou levar em consideração, né, o presente, o passado e o futuro. E aqui ele está frisando o quê? Que o indivíduo ele precisa dessas três coisas para que ele consiga, digamos assim, saber, né, viver, né, no meio social, para que ele consiga realmente mostrar que ele se importa também com outras coisas, não somente com ele, que a gente vê nitidamente aqui, né, no texto. Então aqui, ó, eu fiz alguns destaques e mostram claramente algumas ideias, né, do autor em relação a essa questão do tempo. Então vamos agora para as opções. Então, ó, número 1. Segundo o autor do texto, a memória é necessária por preservar a tradição. De fato, a gente viu, né, que a memória, aqui, ó, a mãe da tradição é a memória. Então a gente fala aqui, ó, a memória é, com frequência, a mãe da tradição. Então, a tradição só é preservada por causa diretamente aqui, ó, da memória. Então, essa afirmação está correta. Você viu aí que a gente fez alguns destaques lá no item e ficou mais fácil a compreensão. Número 2. Infere-se da leitura do texto que, na perspectiva do autor, atentar para as três dimensões do tempo é uma questão de compromisso ético. Sim, não é? Porque ele fala novamente, ó, que é perigoso o indivíduo que só pensa no hoje, que não se preocupa com o passado, não se preocupa com amanhã, que não se preocupa com nada, que para ele não existe nada além dele mesmo no planeta. Então, tudo isso aí, ó, mostra que o autor indica que o sujeito precisa se preocupar com essas três dimensões do tempo. E aí ele finaliza, olha, arremata o texto dizendo assim, ó, como se pode ver, uma pessoa deve sempre ter em conta, ou seja, levar em consideração o presente, o passado e o futuro. Então, o item 2 também está correto. Tá bom? Vamos para o item 3. De acordo com o texto, a articulação das três dimensões do tempo envolve uma preocupação com o futuro melhor. Não é? Ó, futuro melhor. Em âmbito individual e coletivo. Sim, até porque a gente vê que ele fala, né, da preocupação, ó, com o planeta, que o indivíduo ele não pode ter uma visão assim estreita, né, das relações, de modo que ele só enxergue ele mesmo no planeta. Ele considera que é perigoso essa visão por parte do sujeito, do indivíduo. Então, é importantíssimo, né, que ele leve em conta essas três dimensões, presente, passado e futuro. Então, o item 3 também está correto. Então, nosso gabarito aqui é a letra E. Todos os itens estão certos. Você viu? Uma questão de interpretação, de compreensão e de interpretação. 2 tópicos que a gente trabalhou aqui na aula e que ficam mais fácil na medida que você conversa com o texto. Então, isso vai fazer muita diferença quando você for fazer qualquer tipo de prova. Você conversar com o texto, pegar ali e marcar, grifando no texto, as principais informações. Vamos para a questão número 2. Aqui nós temos uma questão da banca Cotec para o órgão da Câmara de Buritis, tá? E nós temos, essa prova foi para o cargo de analista de controle interno, uma prova de nível superior, né, que nós conseguimemos identificar essa questão de português, uma questão muito interessante, acredito que vocês vão gostar. Temos aqui uma tirinha, vocês podem estar consultando essa tirinha também, aqui no link, está por abaixo aqui. Vamos ler a tirinha, tá? Me parece aqui que é uma joaninha, né? Personagem principal dessa tirinha. Então, vou ler para vocês. Como todos sabem, a tecnologia nos trouxe rapidez. Então, afirmação, e parece-me que até entusiasmada da joaninha, né? Um ponto de exclamação aqui. Aí começa a tocar, né? Prim, prim. Aqui, ó, algo tá tocando. Aí nós temos uma voz aqui do lado, né? Dizendo, atende essa jossa, tá? Aí, ó,
Um celular nos faz perder a paciência em questão de segundos. Então aqui, ó, gente. Ele fala, como todos sabem, a tecnologia nos trouxe rapidez. Está falando um ponto positivo da rapidez, né? No mundo, né? Melhorou. Só que ele continua aqui, ó, ele fala, um celular nos faz perder a paciência em questões de segundos. Aí ele continua, mas o computador é campeão. Destrói uma vida inteira com a velocidade do pensamento. Aí, ó. Aqui nós temos o computador, pan, aqui, aconteceu alguma coisa no computador, aí o cara, a minhoquinha aqui, ó, perdi tudo. E aqui uma conclusão, né? Conclusão da Joaninha, que o computador, né, o celular faz a pessoa perder a paciência e o computador destrói uma vida inteira com a velocidade do pensamento. Agora vamos lá para a questão e vamos encontrar a resposta. Sobre a estrutura da fala proferida no primeiro quadro, é correto afirmar que... Então, ele quer o quê, gente? Ele quer que você demonstre a compreensão, ó, sobre a estrutura, ó, a compreensão acerca da fala, ou seja, da tirinha, proferida no primeiro quadro. Ele quer que você analise o primeiro quadro. Então, sobre a estrutura da fala proferida no primeiro quadro, vamos analisar aqui, ó, que é essa fala aqui, ó, como todos sabem, vírgula, a tecnologia nos trouxe rapidez. Então, é correto afirmar que letra A é composta por orações coordenadas assindéticas. Bom, esse texto aqui a gente... eu nem vou explicar muito essa parte, tá? Porque a gente não estudou ainda. Mas, primeiro, esse item está errado porque orações coordenadas assindéticas são aquelas orações que iniciam com uma conjunção e apresentam, né, ou não apresentam vírgula. Nesse caso aqui, nós temos aqui a vírgula, aqui, ó, depois da palavra sabe. Tá? Então, para que seja assindética, não pode apresentar a vírgula, então o item está correto, tá bom? Letra B. Utiliza facultativamente a vírgula, conforme a norma. Também não procede, tá? Porque a gente tem aqui, ó, nosso adjunto adverbial está deslocado, ele está no começo da frase, deveria estar no final. Então, a vírgula é obrigatória aqui nessa situação. A gente vai estudar isso aí ainda, essas regrinhas mais adiante. Letra C. Usa a palavra como no sentido de conformidade. Então, pessoal, o item C aqui, ó, usa a palavra como no sentido de conformidade. Pessoal, vamos lá. Vamos tirar a palavra como, vamos substituir ela pela palavra conformidade. Vou colocar aqui, ó, ao invés de colocar conformidade, vou colocar assim, ó, conforme, tá? Conforme. Então, ó, como todos sabem, a tecnologia nos trouxe rapidez. Vamos trocar a palavra como por conforme, vamos ver se vai mudar o sentido disso aqui, dessa frase como um todo, tá? Dessa oração como um todo. Então, ó, conforme todos sabem, a tecnologia nos trouxe rapidez. Olha só, não houve mudança do sentido aqui, ó. Ficou perfeito. Então, a gente achou o gabarito. A letra C é o nosso gabarito dessa questão aqui. Usa a palavra como no sentido de conformidade. Bom? Letra D. Por que a letra D está errada? Usa o termo rapidez como um adjunto adverbial de modo. Tá? Então, a gente não estudou isso aqui ainda. E não vou trabalhar agora essa explicação, porque a gente vai ainda abordar mais adiante um pouco mais sobre adjunto adverbial e algumas das suas características, tá bom? Mas aqui, nesse caso, não é necessariamente esse adjunto adverbial aqui, tá? Letra E. Usa o pronome nos, aqui, ó, para fazer referência a todos, né? Também não, né? Que não quer necessariamente dizer, não está fazendo referência diretamente a essa palavra nesse contexto aqui da frase, tá? O nos não quer dizer exatamente isso. Então, gente, a questão 2, o gabarito da letra C, a gente já encontrou. E você vê que é muito comum a utilização de tirinhas, de palavras assim que eles querem que você troque ou altere ali a palavra, que você veja se houve a mudança no sentido da frase, da oração. Então, isso aí faz muita diferença, você saber fazer essa troca. E aí você mata questões aí
pontuais. Tá bom? Vamos para a questão número 3, tá? Que é a questão número 3. As onomatopeias. Nome feio, né? Onomatopeias. Relacionam-se na ordem do texto. Olha só. Essa questão, pessoal, primeiramente você precisa saber, né? O que seria, então, uma onomatopeia, né? O que seria? Então, vou aqui explicar para vocês rapidamente o que seria uma onomatopeia. Então, o que é uma onomatopeia? É uma figura de linguagem onde você vai produzir um som, né, por meio de uns fonemas. Então, você, por exemplo, aqui no nosso material, a gente tem lá, ó, aqui, ó, prim, que seria o celular, né? Aparelho celular. Pan, aqui, fazendo barulhos aqui, ruídos. Então, isso aí é o que a gente pode representar por sendo onomatopeias, tá? Então, onomatopeia é exatamente isso. São esses sons, né? Reproduzidos aí que são representados por fonemas, por palavras, né? Então, ó, aqui a gente tem a resposta. Então, ó, as onomatopeias utilizadas relacionam-se na ordem do texto. Letra A, um dos personagens, não é, né? A gente já viu que se refere aos ruídos, né, emitidos pelos objetos. Somente ao computador? Não, né? Não é somente ao computador. Aos dois personagens? Também não. Ao celular e ao personagem? Também não. Ao celular e ao computador? Sim. Esses dois instrumentos ou objetos, né, emitem sons que são chamados de onomatopeias, né? Aqui o celular, que lá na nossa questão, na tirinha, aqui, ó, prim é do celular, que é uma onomatopeia, um exemplo de onomatopeia, e o pan, que, ó, pan, o computador, o notebook, ele representa aí esse ruído aqui. Então, gabarito da questão número 3, a letra E. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Na próxima aula, vamos fazer exercícios sobre as tipologias textuais. Então, se você gosta desse tipo de aula, esse tipo de conteúdo, continue acompanhando as nossas aulas aqui em exercício. Deixe seu comentário se você gostou. Deixe também suas críticas. E a gente se vê na próxima aula aqui, se Deus quiser. Forte abraço e a gente se vê na próxima aula.